Meus irmãos, graça e paz vos sejam dados da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Maxwell e eu quero, por intermédio desse canal, na rede social do YouTube, estar compartilhando através do nosso canal uma palavra de encorajamento, uma palavra motivacional que vai alcançar o teu coração, vai promover mais fé na tua alma e vai te impulsionar para mais próximo do altar de Deus. Eu quero ler um texto sagrado que se encontra no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, no capítulo número 61, no versículo de número 1, eu quero ler para você, para que dê como base aquilo que nós vamos falar nesse momento. Está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Observe que o início desse versículo de Isaías 61 já começa dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. E é aqui que eu quero tocar sobre essa questão crucial e abordar o verdadeiro sentido ou porquê a direção da palavra unção para a minha vida e para a tua vida nos dias de hoje. A unção ela pode ser destinada, como no Antigo Testamento, para 4 condições diferenciadas. Primeiro, ungindo objetos, ungindo sacerdotes, ungindo profetas e ungindo reis. Os objetos eram ungidos como uma forma de identificar ou consagrar a Deus os utensílios e os instrumentos que eram utilizados para a glória de Deus no templo. Os sacerdotes eram ungidos para indicar o início do seu ministério sagrado no templo como a aprovação de Deus para direcionar, conduzir o povo à presença de Deus. Então os sacerdotes no Antigo Testamento, quando ele era escolhido por Deus, ele era ungido como aprovação do próprio Deus para ele exercer o seu próprio ministério, o ministério que Deus havia lhe confiado, para a glória do nome do Senhor e para trazer o povo ao arrependimento e estar diante do altar de Deus. Nos dias de hoje, os sacerdotes são os pastores, que também são separados por Deus, são direcionados por intermédio de Deus através de outros pastores, em que Deus os constitui, os nomeia, os separa e por intermédio da vida de outras autoridades, pastores, derrama do óleo da unção sobre a sua vida, sobre o alto da sua cabeça, marcando um novo tempo do seu ministério para ele exercer o seu ofício sacerdotal ou pastoral, uma figura representativa do reino de Deus na terra para trazer o povo que tem se aproximado diante do altar, que tem entregue a sua vida para Jesus, a uma perfeita adoração e andar em comunhão plena com Deus, esperando, logicamente, a vinda do Senhor, que está por vir, por muito perto, pelos sinais que nós temos visto, É claro, é evidente que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Então a segunda unção é a unção sobre sacerdote, que nos dias de hoje são os pastores, com a finalidade de demarcar, ou seja, marcar a vida dele como alguém que foi constituído e separado para exercer o ministério sacerdotal ou pastoral na face da terra, à frente de uma igreja, conduzindo um povo à presença de Deus, porque o povo não é do pastor, o povo é de Deus, mas a responsabilidade é confiada às mãos dos pastores, para que eles possam conduzir esse povo, esse rebanho que é de Deus, a andar em santidade na sua presença. A terceira unção, ela vem no Antigo Testamento exemplificada sobre a vida de profetas, que eram ungidos para o início de um ministério ou uma chamada divina, sendo reconhecido como mensageiros de Deus na face da terra. Os profetas, eles eram usados por Deus como uma voz profética no meio da nação, como acontecia no meio do povo de Israel, e era um homem que tinha uma vida totalmente centrada, separada no altar de Deus, em que se reservava ao seu ministério profético, ou seja, como profeta, e quando Deus queria usá-lo para falar direto ao povo, como mensageiro, Deus levantava e usava, como foi no caso na vida do profeta Elias e na vida do profeta Eliseu. A prova disso é que o texto sagrado da Bíblia fala, dando-nos exemplo de Elias e Eliseu, que por um tempo Eliseu ele andou junto com Elias observando o ofício de profeta que o próprio profeta Elias exercia, e quando chegou perto de Elias ser assunto aos céus, ou seja, ser tomado no redemoinho de fogo, a Bíblia diz que Eliseu, estando junto com ele, Elias falou: pede o que quiseres, para que eu lhe conceda. E ele falou: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. Por que Eliseu pediu?
Primeiro porque Eliseu também foi escolhido por Deus, né? E foi achado por Elias na 12ª junta de boi, porque o próprio Deus deu as diretrizes a Elias para ir chamar a Eliseu para o acompanhar. Segundo, porque a unção já estava separada e reservada como substituto do leão dos profetas. O profeta Elias haveria de ser substituído pelo profeta Eliseu. E terceiro, porque ele tinha convicção plena de que Deus tinha uma grande obra para realizar por intermédio da sua vida, e ele não queria simplesmente ser exatamente como Elias era. Ele admirava, ele reconhecia a autoridade, a manifestação do poder de Deus por intermédio do profeta Elias, mas ele queria ter uma experiência muito mais aprofundada com Deus, tomando como exemplo o ministério pelo qual ele observara através do profeta Elias. Então ele diz: eu quero a unção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. E a terceira, a quarta unção direcionada é sobre a vida dos reis, que nós temos como exemplo também no Antigo Testamento, né, que hoje os reis é a figura representativa dos presidentes. Então, o rei ele era escolhido por Deus e ungido pelo sacerdote, né, para exercer a sua vocação, ou seja, a chamada pela qual Deus te havia confiado. E nós vemos que ele recebia a unção como marco de que havia sido escolhido por Deus para governar o povo de Israel. Então, a unção que vinha sobre o rei era direcionada com esse específico objetivo para governar a nação de Deus na terra. O povo de Israel, o povo adquirido, né? O bichinho de Jacó, a nação eleita, né? Então, Deus separava reis, como separou a Saul, como separou a Davi para substituir a Saul, porque Deus sondava o coração e depois ele demarcava a própria vida dele com uma unção, delegando autonomia, autoridade, poder, direção, sabedoria, como foi com a vida de Davi e depois com a vida de Salomão, para conduzir o incontável povo que era dele na face da terra. Então, a unção que vinha sobre a vida dos reis, de cada rei naquela ocasião que era dele, direcionada por Deus, era para demarcar, ou seja, marcar a vida daquele que estaria representando diretamente na terra o reino de Deus e conduzindo o povo que era a nação escolhida de Deus na face da terra. A exemplo de Davi, que recebeu a unção, e nós vemos aí em 1 Samuel capítulo 16, quando o Senhor ele rejeita a posição de Saul como rei e vai até a casa de Jessé, o benemita, para escolher, ou seja, separar o novo rei, aquele que haveria de receber a unção de rei como substituto no tempo determinado de Deus, para governar sobre a nação de Israel. Você conhece a história, né? Que foi apresentado por Jessé os seus 7 filhos, né? Porque o 8º estava no campo apacentando as ovelhas de seu pai, e trouxe aquilo que aparentemente aos seus olhos, um estereótipo, era muito agradável, era o modelo perfeito, eficaz para assumir a condição de rei naquela ocasião. Então trouxe Abinadab, um homem formoso, um homem de guerra, e o Senhor falou a Samuel: não é esse, pode passar esse adiante, porque eu não vejo como os homens vê apenas o estereótipo, eu vejo o que está por dentro. Depois trouxe Eliabe, e depois trouxe Samar, e assim sucessivamente os 7 filhos de Jessé. E tendo passado os 7 filhos, Samuel perguntou: não existe mais ninguém na tua casa, ó Jessé? Ele existe o menor, ruivo, de gentil aspecto, que está apacentando as ovelhas no campo. E Samuel vai dar a diretriz e vai dizer: vai, envie o mensageiro e traga-o, porque enquanto ele não chegar, não nos assentaríamos à mesa. Então você vê que quando Deus ele tem uma unção marcada para a vida de alguém para exercer o ministério, seja ele qual for, para a glória de Deus, porque tudo que nós fazemos tem que ser feito para a glória de Deus. Não é para a vaidade do homem, não é para a glorificação do nome do homem, não é para enaltecer a instituição em que ele está à frente, nada disso. Isso é besteira, porque se você assim o fizer, você vai ter a sua chamada, o seu ministério que foi confiado às suas mãos, vai ter substituído, porque tudo que nós fazemos e tudo que nós vamos fazer tem que ter um propósito exclusivo de ser feito para a glória de Deus.